Oi pessoal, há quanto tempo que nós não nos falamos aqui, não é verdade? 2019 começou, estamos rumando para o nosso vídeo número 100. Se eu não me engano, esse aqui é o 97 ou 98, eu vou confirmar. Mas estamos rumando para o nosso vídeo número 100. E agora é hora de falar sobre algumas coisas que foram muito legais de 2018. Vamos lá! Que eu queria muito falar a respeito de 2018 são as minhas melhores leituras. Eu li bastante nesse último ano e li coisas variadas, li em português e li em inglês, eu li muita coisa em inglês nesse ano e eu li muita coisa de não ficção também. Então, muitos livros a respeito de escrita, livros a respeito da literatura brasileira, norte-americana, universal, então livros variados assim. Mas o que eu queria falar mesmo aqui nesse vídeo é a respeito dos livros de ficção que eu mais gostei de ter lido nesse ano. Eu decidi fazer uma listinha de 5 livros, só que eu não consegui fazer uma listinha de 5 livros e eu tive que colocar mais um, porque não dava para cortar nenhum desses 6 livros que eu decidi então colocar nessa lista. Eu não organizei esses livros numa ordem hierárquica, então não coloquei assim, esse é o primeiro, segundo, terceiro. Não, eu coloquei eles ali, são esses 6 os melhores livros que eu li nesse ano e é assim que vai ficar. Não vou organizar eles de primeiro, segundo, terceiro, porque se já foi difícil escolher 5, 6, imagina colocar eles em alguma ordem, né? Sem ordem aqui. Eu não vou mostrar o livro aqui, eu vou colocar a capa dele aqui no vídeo, porque tem alguns deles que eu li no Kindle, tem alguns deles que estão nos Estados Unidos ainda, então muito caos, vamos falar só e vão aparecer aqui do lado na hora que eu falar. Um dos livros que eu gostei muito de ter lido esse ano foi Grande Sertão Veredas, né? Eu nunca tinha lido ele de capa a capa, eu sabia da história, tinha lido alguns trechos, etc, mas nunca tinha lido completo e foi maravilhoso. Guimarães Rosa é um escritor maravilhoso em relação à linguagem, a forma como ele usa a linguagem, né? É um livro difícil, é um livro complexo, especialmente para entrar, né? Depois que você entra, depois que você está ambientado ali no livro, você acaba conseguindo seguir muito bem. Mas para entrar nesse livro é um pouco difícil. Eu achei um pouco difícil, mas como eu tinha lido um pouco antes um outro livro do Guimarães Rosa, de contos, eu já estava mais ou menos ali no ritmo. Uma outra coisa que eu fiz para ajudar a entrar no livro eu acho que os primeiros capítulos eu li com um acompanhamento de audiolivro no YouTube. Eu acho que eu até comentei a respeito disso no mês que eu estava lendo. Eu vou colocar aqui em cima o link para vocês darem uma olhada, porque é uma coisa que super ajuda, especialmente quando a gente não é da região, né? Tem muito regionalismo dentro da obra e se você não é da região, é um pouquinho mais difícil para você entrar no fluxo do som da linguagem, para você entrar no ritmo da coisa, de forma geral. E ouvir enquanto você está lendo faz com que você entre nesse ritmo com muita mais facilidade e aí depois você desembesta a ler, fica uma coisa maravilhosa. A narrativa é muito interessante, mas eu acho que a pegada fundamental do livro é a questão da linguagem mesmo. Outro livro que eu gostei muito de ter lido nesse ano foi Mrs. Dalloway, que é um outro livro que também eu já deveria ter lido e eu ainda não tinha lido. Por quê? Porque eu gosto muito de Virginia Woolf, eu gosto de escritoras que estão ali naquele mesmo universo, como Katherine Mansfield, Kate Chopin. Então era uma deficiência, né? Uma defasagem o fato de eu não ter lido ainda esse livro da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Ao mesmo tempo, eu acho que é um livro que você precisa de um pouco mais de maturidade. Não que você precise como necessidade fundamental para que a coisa aconteça, mas eu acho que a sua leitura é muito diferente se você tem um pouco mais de idade, né? Se você não é adolescentezinha ali, tarará, que tá entrando, começando na vida e tal. Eu acho que são leituras diferentes. A questão da linguagem poética é uma coisa que é constante na obra, mas ao mesmo tempo tem toda uma questão narrativa mesmo, né? Então tem uma história ali acontecendo, tem uma
É lógico que o peso maior não é na história, mas na reflexão a respeito dos fatos que estão rolando ali. Mas tem uma pegada na história também. Outro livro que eu gostei muito de ter lido é To Kill a Mockingbird, que em português a tradução é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu li em inglês, por isso que eu tô falando pra vocês o nome em inglês, e também porque eu gosto mais do significado dentro da obra do nome em inglês do que o significado do nome em português. Tem um determinado momento na obra em que o personagem, que é o advogado, ele fala a respeito do rapaz que está sendo culpado injustamente, como as pessoas estão querendo prendê-lo, querendo feri-lo, querendo matá-lo, e seria como matar um mockingbird, que é um pássaro, e aí a ideia é assim, esse pássaro não faz mal pra ninguém, nunca fez mal pra ninguém, e as pessoas estão querendo matá-lo, é uma injustiça muito grande, né, fazer isso. Então essa é a ideia, a pegada do título dentro da obra em inglês, que eu acho bonito, eu acho poético esse uso da metáfora do mockingbird, né, do passarinho. Eu não achei tão marcante a questão da linguagem nesse texto. É uma linguagem muito simples, tanto as frases quanto as ideias, enfim, é tudo muito simples, é muito fácil de ler. Não é um romance que puxa muito pro poético, que apela muito pro poético, nem pro filosófico e tal. Mas mesmo assim eu achei um livro muito sensível, e é um livro que me marcou muito nesse ano. Eu penso sempre, eu lembro sempre do livro em diversas situações, então é um livro que eu preciso mencionar porque ele é maravilhoso. Os outros 3 livros são de leituras bem mais recentes, né? O de Espaços Abandonados, da Louisa Geisler, eu li ainda nos Estados Unidos, então eu comprei a versão e-book na Amazon. E é um livro que eu tenho vontade de ter a versão física também, porque a brincadeira que ela faz ali dentro com formato de livro e livro misturado com o livro do romance misturado com um livro outro, que eu não vou falar aqui pra vocês qual mas essa brincadeira de formatos eu acho que deve ser muito mais interessante de observar na versão física. A versão e-book é interessante, você lê, você absorve a história que tá ali, mas eu acho que fisicamente, que o objeto livro, ele deve ter uma interessância a mais do que a versão virtual, né? Esse livro é um que eu achei, assim, sensacional, por conta tanto da história, da narrativa, quanto do formato e mesmo a questão da linguagem. A questão da narrativa em especial é interessante porque ela se dissolve, né? No sentido de que você começa achando que você sabe o que está acontecendo, aí você vai ali funcionando no fluxo da história, tarará, aí daqui a pouco quebra de expectativa. Aí, né, tá montando de novo ali a história, então você acha que agora sim você tá pisando em terra firme, e aí quebra de expectativa de novo. Enfim, é todo um processo de quebras de expectativa, tanto dentro do fluxo da narrativa, quanto em relação à estrutura do livro, né? E essa questão de que eu preciso do livro físico bate de novo, porque eu preciso do livro físico e dessa quebra de estrutura na minha mão. Mas enfim, o interessante é que é um livro muito experimental. Ela fez uma espécie de diálogo com o Ulisses do James Joyce nessa obra, uma espécie de diálogo, porque é um diálogo com a voz dela, com o estilo dela e etc, mas ao mesmo tempo você sente essa influência de Ulisses na obra, né? Então eu recomendo muitíssimo esse livro. Eu acho que se é o seu estilo, se você gosta, se você não tem problema com narrativas que são não lineares, com estruturas que são não lineares e etc, eu recomendo muito esse livro, ele é muito legal mesmo. Aí 2 livros que eu li, tipo, super recentemente, então finalzinho do ano, são 2 de poesia. Escuta, do Elcanaã Ferraz, que é assim, já falei pra vocês, é o livro que eu vou criar um altar e colocar aquele livro ali porque ele é maravilhoso. Eu li 2 dele nesse finalzinho de ano.
Sentimental e Escuta. Sentimental eu achei um livro bom, mas Escuta é aquele que superou todas as minhas expectativas. Ele é realmente muito bom. Ele tá emprestado agora com uma amiga minha. Assim que eu tiver ele de novo, eu vou fazer um vídeo com leitura de alguns poemas do livro, porque aquilo deve ser levado adiante, né? A palavra de Ocalã Ferraz deve ser propagada. E outro livro que eu li também nesse final de ano e que foi também muito bom, é outro livro de poesia que eu também tinha lido poesias esparsas pelas internets da vida, mas eu nunca tinha lido o livro de capa a capa, que é Um Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. Eu comprei o livro logo depois que eu fiz a oficina com ela na Flim, e foi uma leitura muito legal. A pegada da Angélica e do Ocalã são completamente diferentes dentro da poesia. A poesia dela é muito mais experimental, mas são duas potências. São olhares poéticos com muita potência. E esse da Angélica Freitas, ele é todo voltado, todo centrado na questão do feminino, da mulher na sociedade, né, do espaço da mulher, do que se espera da mulher. Então é uma obra definitivamente feminista e é uma obra, eu acho que essencial para todas as mulheres, de forma geral, mas é essencial também como texto poético, porque é um texto muito bom. O olhar que ela tem é muito sensível e o tratamento com a linguagem, especialmente assim, depois de ter feito a oficina dela, é muito interessante ler a obra e perceber aquilo que ela fala e que discute ali na oficina, florescendo dos poemas dela, né? Então, esses são os 6 livros que eu mais gostei de ler em 2018. Pode ser que se eu tivesse que fazer a lista de novo, tivesse uma configuração diferente, né? Então tivessem outros livros, algum saísse, outro entrasse, porque é difícil fazer uma lista tão compacta. Como eu falei, eu tive muita dificuldade de fazer uma lista de 5, que era o plano inicial, para não fazer um vídeo também de meia hora, né? Coloquei 6 por necessidade, mas isso poderia mudar um pouco se eu tivesse que fazer essa lista de novo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, curtam o vídeo, porque é uma forma de mostrar o apoio de vocês e o apreço de vocês. E nós nos vemos na próxima semana, beleza? Beijinhos, tchau, tchau!